Olá, pessoal. Trataremos desse vídeo sobre a forma de cálculo do custo das mercadorias vendidas, o famoso CMV, né, no caso de empresa comercial, CPV, no caso de indústrias, custo dos produtos vendidos, né? Então, o CMV é um indicador que calcula o gasto que a empresa tem em determinado item até que ele seja negociado com o cliente. Ou seja, tudo que a empresa gastar para ter aquele item à disposição e entregá-lo ao cliente, isso é um custo de mercadoria vendida. Então, o valor pago pela mercadoria, o gasto com o frete, se tiver, no caso de importação de mercadoria para revenda, gasto com armazenagem, desembaraço aduaneiro, tudo aquilo que você gastar, na hora que você vende, você vai reconhecer como custo de mercadoria vendida, né? O famoso CMV. Então, os métodos de controle de estoques, basicamente são esses dois: inventário periódico e inventário permanente. No inventário periódico, o valor final do estoque ele vai ser definido com o levantamento físico que periodicamente a empresa faz, em geral a cada 30 dias, ou a cada ano, cada semana, enfim, cada empresa vai ter o seu sistema de controle, mas pelo menos ao final de cada ano ela precisa apurar esse CMV para ter o custo de mercadoria vendido apurado. Já no inventário permanente, como o próprio nome já diz, a cada entrada, a cada saída, a empresa vai ter o seu custo de mercadoria vendido, seu controle de estoque devidamente calculado. No inventário permanente, existe vários métodos. Então, o PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. Esse método, ele não é aceito pelo fisco. Confesso até que isso aí hoje já não tem mais tanto sentido, e sim na época que havia uma hiperinflação, realmente causava um menor recolhimento de tributos. Hoje, às vezes, talvez o EFS pode ser até benéfico ao fisco, mas pela lei não pode. Tem o custo médio, que é a média das aquisições das mercadorias, vai ser pela média, você vai mensurar o valor do estoque. Nós temos aí um exemplo, e é descontado o valor dos tributos. Temos aí, sem levar em consideração, se a empresa comprou no dia 10 de janeiro 10 unidades a R$ 100, deu R$ 1.000. Então, em fevereiro, no dia 15 de janeiro, ela comprou 20 unidades a 130, deu 2.600. Ou seja, ela comprou 30 unidades e as 30 unidades saíram por R$ 3.600. Dividindo R$ 3.600, deixa eu ver aqui se eu consigo o lápis para a gente. Esses R$ 3.600 aqui, dividido por 30, deu um custo médio de 120. Se a empresa vendeu no dia 20 15 unidades vezes 120, o custo de mercadoria vendida foi R$ 180. Isso aí é pelo custo médio, que é o que nós vamos utilizar no nosso estudo de caso e que é onde a grande maioria das empresas fazem. Se fosse pelo Pepsi, as mesmas compras, 10 unidades a R$ 100, que dá R$ 1.000, 20 unidades a 130 dá 2.600, então chegou a 3.600 total da compra. Se vendeu 15, o primeiro que entrou foi a R$ 100, então eu vou dar baixa 10 unidades a 100, que dá 1.000, 15, 5 unidades a 130, que dá 650. Somando os dois, 1.650 seria o CMV pelo método PETS. Só recapitulando, pelo custo médio deu 1.800. Então, ou seja, o Pepsi ele gera um CMV menor do que o custo médio. Já o EPS, se nós compramos 10 unidades a R$ 100 e 20 unidades a 130, totalizando 3.600, se eu vender 15, e como o último que entra será o primeiro que sai, como o último que entrou foi a 130, 15 vezes 130 dá 1.950, ou seja, o método de avaliação, o EPS, ele gera um custo de mercadoria vendida maior do que as outras formas de apurar. É por isso que o fisco não aceita, né? Já no inventário periódico, pessoal, vocês vejam aqui que a empresa não tem controle permanente. Então ela comprou 30 unidades, comprou 10, depois comprou mais 20, dá 30. Vendeu 15, então sobrou 15. Então você vai, ao final do período, vai inventariar, ou seja, vai fazer a contagem física e vai verificar que tem 15 unidades. Como eu não tenho controle,
Eu vou pegar a última compra. No caso, a última compra foi a R$ 130. Então, eu vou multiplicar 15 unidades vezes 130, o meu estoque final será 1.950. Então, o CMV vai ser por essa equação. Estoque inicial, no caso, vai ser zero, mais compras, que vai ser 3.600, menos o estoque final que você obter fazendo a contagem física e multiplicando pelo valor da última compra. Então, no caso, vai ser 1.950, diminuindo 3.600 que é as compras, menos 1.950, chegou a 1.650, ou seja, a empresa que não tem controle e quiser fazer o inventário periódico, indiretamente, ela vai estar adotando o critério PEPS. Veja que o CMV deu 1.650 e aqui pelo PEPS também 1.650. Então, ou seja, você tem uma despesa menor quando você não tem um sistema de controle. Eu me recordo que durante o período inflacionário aqui no Brasil, as empresas de consultoria, ela vendia esse serviço de fazer a integração do estoque, a contabilidade, fazer esse inventário permanente, que era exatamente para fazer com que a empresa pagasse menos impostos, já que o período tinha mais de 1.000% ao ano. Já pensou você comprar por R$ 10, ao final do ano estava custando R$ 100 nominalmente, e você, quando baixasse o estoque, você baixava pelos 10, que já era bem longe da realidade. Então, hoje já não tem mais tanto esse reflexo, mas é importante a empresa ter seu sistema de controle. Então, bom trabalho a todos.